Boa noite, queridos irmãos da CIB de Antonina. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos, mesmo de forma online, né? A gente não pode estar junto ainda, mas para mim é uma alegria muito grande poder participar desse culto que os irmãos estão rendendo ao Senhor. Queria nessa noite falar aos irmãos um pouco sobre a questão de missões. Nós estamos vivendo missões. Nós estamos no momento de uma campanha de missões, onde nós vemos testemunho de vários missionários, muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas, aonde o Evangelho tem chegado. Mas nessa noite eu quero trazer algo que fale com a sua vida, que fale com você. E o tema dessa mensagem é Missões Começa em Casa, e ela é baseada em Atos 1:8. Você pode abrir a sua Bíblia? Atos 1:8. Texto muito conhecido da palavra, um texto que talvez você já tenha ouvido, que nós leremos nessa noite e vamos estudar juntos, tá bom? Atos 1:8, a versão que eu tenho diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque nós temos a liberdade de cultuar ao Senhor. E mesmo nesse tempo difícil onde nós não podemos estar juntos, Pai, o Senhor continua sendo louvado, engrandecido e a Tua palavra continua sendo pregada. Por isso nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela capacitação que o Senhor nos dá a estarmos juntos, mesmo online. Então, Santo Espírito, continue tocando a vida dessa igreja, continue falando aos corações, continue alcançando pessoas através da Tua obra ali em Antonina, Pai. Continua agindo sobre nós e fala conosco. É o que nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, quando nós pensamos em evangelismo, talvez muitas ideias venham à nossa cabeça. Quando nós pensamos em modelos de evangelismo, talvez você até conheça várias técnicas de como evangelizar, de como falar de Jesus para alguém. Porém, não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar para vocês em relação a como nós temos feito isso, ou se estamos fazendo isso de uma forma eficaz. Quero começar com uma pergunta e logo depois eu já vou dar a resposta aos irmãos. Qual tem sido a tua resposta para as pessoas que precisam de Jesus? Qual tem sido a tua resposta para as pessoas que estão necessitando de Jesus? Eu vou dar a resposta para os irmãos aqui agora. Muitas pessoas têm dado essa resposta ao mundo. Pessoas sedentas da palavra de Deus. Pessoas que precisam do Evangelho para não serem consumidas pelas drogas, pela bebida, por uma vida toda torta. Nós temos dado essa resposta. Nós muitas vezes temos respondido com o silêncio. Quando você olha para alguém que está completamente destruído, que está com a vida completamente complicada, com todas as coisas acontecendo de ruim, vivendo uma vida completamente longe do Senhor, muitas vezes a resposta tem sido o silêncio. Nós achamos que se falarmos de Jesus para aquela pessoa, ela vai bater na gente, sei lá, ela vai brigar com a gente. A palavra de Deus diz que nós temos que falar desse amor de Jesus, do amor de Deus para todas as pessoas. Não é só para as pessoas que já estão vivendo uma vida legalzinha, bonitinha. Jesus mesmo disse que ele não veio para os que estavam sãos, mas ele veio para os que estavam doentes. Por isso, meu querido, eu quero trabalhar alguns destaques em relação a esse texto que nos faz pensar que como nós temos feito missões, como nós temos promovido o nome de Jesus nessa terra, porque somos promotores desse evangelho maravilhoso do que Jesus fez na nossa vida. Esses destaques, a gente vai trabalhar em cima desse texto de Atos 1:8, então deixa sua Bíblia aberta. Outra coisa, se você está ouvindo essa mensagem, quiser comentar ali alguma coisa, talvez um amém, ou talvez glória a Deus, ou algo que você coloque ali, realmente isso é uma verdade, ou algo desse tipo, você pode comentar no chat, né?
que acho que está aqui embaixo, ou está aqui do lado, não sei, que você pode escrever ali, participar desse culto. É um momento onde nós estamos como se estivéssemos reunidos juntos. Então você pode participar através do chat, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, a capacitação precede a ação missionária. Nós podemos entender que a capacitação dada pelo Santo Espírito de Deus, ele precede a ação missionária. Ele vem antes. Quando a gente fala de capacitação, a gente pode imaginar um curso sobre evangelismo, ou talvez um curso teológico, né? Ou talvez um curso de nível superior, para que você possa falar de Jesus. Aqui, quando a gente olha para esse texto, existe algo simples, dizendo que vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Para o quê? Para serdes minhas testemunhas. Vamos parar por aqui. Nós somos capacitados, nós temos o poder dado pelo Espírito Santo para ser testemunhas do que Jesus fez nessa terra. Testemunhas de que Jesus é o Senhor, que Jesus veio, Ele é o Messias. Espalharmos essas boas novas a todos aqueles que nós conhecemos, não só aqueles que gostamos, mas aqueles que conhecemos, ou até mesmo aqueles que nós não conhecemos. Quem capacita é o Espírito Santo. E você pode conhecer várias técnicas, você pode conhecer várias formas de evangelizar. Se o Espírito Santo não estiver agindo, nada vai acontecer. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon que diz assim, que nós tentarmos evangelizar as pessoas sem a capacitação do Espírito Santo é como tentarmos cortar uma árvore com o cabo do machado. Não vai cortar. Você pode ficar batendo o dia inteiro o cabo do machado na árvore. Vai machucar ali um pouquinho, vai fazer algo superficial, mas não vai alcançar o teu objetivo, que é derrubar aquela árvore. E muitas vezes nós estamos falando de Jesus sem a capacitação do Espírito Santo sobre a nossa vida, e aí acaba acontecendo alguma coisa, e você diz, mas não sei evangelizar, não sei falar de Jesus, tentei falar e não deu certo. Meu querido, nós temos que buscar essa capacitação. E como que a gente entende que essa capacitação vem sobre nós? Não é algo que a gente precisa ir em algum lugar para receber, que nós precisamos cantar tal música para receber esse Espírito Santo. Isso acontece no momento da conversão. Você é convertido? Você aceitou Jesus como teu Salvador? Você foi batizado nas águas? Então você é selado com o selo do Espírito Santo. E você vive um momento agora onde o Espírito Santo está agindo sobre a tua vida. E é um momento conhecido como santificação, onde nós vamos mudando dia em dia, dia após dia. O Espírito Santo vai nos mudando e nos moldando. Porém, meus queridos, se a gente não tem isso, se a gente não entregou a nossa vida verdadeiramente a Jesus, nós não temos o Espírito Santo sobre nós. Somos somente criaturas de Deus. Aqueles que entregaram a vida a Jesus é dado o direito de ser chamados de filhos de Deus. Porém, aqueles que não entregaram ainda a vida a Jesus, simplesmente são criaturas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não age sobre a vida deles. Quando a gente diz que a gente não consegue evangelizar, quando a gente diz que nós não temos capacidade para falar de Jesus, nós estamos fazendo da mesma forma que nós estivéssemos dizendo a frase, eu não tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Porque ele capacita, ele te dá as palavras, ele te impulsiona a fazer missões, ele te impulsiona a falar de Jesus para as pessoas. Deixando bem claro aqui que existe o chamado missionário para pessoas específicas que vão para longe, que falam de Jesus, que vivem isso todo dia, que deixaram a vida deles simplesmente para falar de Jesus. Mas isso não tira também a ideia de que nós temos que evangelizar também, falar de Jesus onde nós estamos. Todos nós somos missionários do Senhor nessa terra. O chamado lá em Mateus 28, 19 a 20 é esse, nós irmos por todo mundo, falarmos de Jesus para as pessoas, fazermos discípulos, batizarmos essas pessoas, ensinarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Isso é um chamado para todos, não é um chamado só para pastores e missionários. É um chamado para você, meu irmão. E você tem vivido isso? Você tem compartilhado de Jesus com as pessoas? Se não, existe uma frase também bem conhecida que diz, se não me engano é do C.S. Lewis, que todo cristão que não é um missionário é um impostor. Não é uma pessoa que pode ser chamada de cristão. É forte isso, pastor, é muito complicado. Meu querido, entrega a tua vida para Jesus.
né? Ora a Deus que o Espírito Santo te capacite para falar de Jesus para as pessoas. E aí você vai ver que não foi você que fez, foi o próprio Espírito Santo que agiu. Você simplesmente foi uma ferramenta usada por Deus. A Bíblia fala que é o Espírito Santo quem convence da verdade, da justiça e do juízo. Em algumas versões um pouco diferente, mas é Ele quem convence, quem te convenceu a entregar a vida para Jesus. Tenho certeza que pessoas agiram sobre a tua vida, ou a vida da tua família, vida dos teus pais, dos teus avós, não sei em qual geração de cristãos está na tua família, mas alguém foi usado por Deus para falar de Jesus para essa pessoa. Alguém foi usado por Deus, se deixou ser usado por Deus. Teve essa capacitação do Espírito Santo e orientação dele para que fosse até alguém da tua família ou até você, para que você entendesse quem Jesus é. Essa capacitação é o Espírito Santo de Deus que nos dá. Essa capacitação é algo que nós precisamos e nós podemos pedir a Deus: Deus, nos capacita através do Teu Santo Espírito. Nos capacita através do Teu Santo Espírito. Talvez ao acordar você dizer: Deus, onde que Teu Santo Espírito quer me levar hoje? Para qual pessoa eu posso falar de Jesus hoje? Essa é a nossa missão, meus irmãos. A missão não é nós conquistarmos coisas nesse mundo, construirmos impérios, construirmos coisas materiais, e sendo que isso é algo que nós necessitamos e Deus nos dá. Nossa missão não é casar, né, ter filhos, embora isso seja uma orientação de Deus. Nossa missão é falarmos do amor de Cristo, aquilo que Ele fez por nós e que quer fazer na vida das outras pessoas. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa capacitação de Deus é algo que muda a história da vida das pessoas. Nós podemos ter essa capacitação quando nós entendemos que temos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a viver essa santificação dia após dia. É esse Espírito que nos capacita para a obra missionária. É Ele quem nos dá as ferramentas certas, a mochila com as coisas certas para que nós possamos falar de Jesus. Meus irmãos, em segundo lugar, nós podemos entender que a igreja é o método de Deus alcançar o mundo, é o método que Deus usa para alcançar as pessoas. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja, porém não existe igreja de uma pessoa sozinha. Não tem isso. Igreja é uma comunidade, né? A reunião daqueles que aceitam a Jesus e ali vivem como uma comunidade. Lá em Atos 2, um pouquinho depois desse texto que a gente leu, vai falar da primeira igreja que existiu. Ali diz que a igreja tinha 120 pessoas e teve aquele momento da festa de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos ali, eram mais ou menos 120 reunidos no mesmo lugar, né? E coincidiu de ser mais ou menos na época da festa de Pentecostes, e ali eles foram capacitados por Deus para serem testemunhas. Tanto que aquela festa reunia pessoas de todos os lugares, pessoas de todas as etnias, de línguas diferentes. E quando Pedro se levanta, um homem simples, um homem que muitas vezes era impulsivo, um homem que não conseguia falar muitas vezes com as pessoas por causa da agressividade dele, levanta, prega e fala: olha, aquele que morreu, ele ressuscitou e ele é o Cristo, ele é o Messias que veio para que você pudesse ser salvo. E ali 3.000 pessoas se convertem. Esse mesmo Pedro que tinha negado a Jesus, que estava envergonhado, Deus o capacita através do Espírito Santo. E o interessante é que cada pessoa ouviu no seu próprio idioma. Aquilo que foi falado foi algo que era entendido pelas pessoas. Né? Muitas pessoas às vezes confundem um pouco esse texto, mas é exatamente isso que o texto fala. Eles falavam e as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Quando Pedro se levanta ali e começa a falar, essas pessoas formaram essa igreja. Uma igreja, começaram a fazer parte dessa igreja. Uma igreja que tinha 120 pessoas, passa a ter 3.120 pessoas de 5 minutos de diferença. Em 5 minutos, uma igreja de 120 pessoas se torna uma igreja de 3.000. E aquela igreja continuava crescendo, eles viviam em comunidade, partiam o pão, comiam juntos, repartiam aquilo que tinham, davam àqueles que eram mais necessitados e viviam amando uns aos outros. A igreja é o ponto de partida. Essa igreja de 3.120 pessoas começou através de uma reunião
desses 120 que tinha começado com Jesus e os 12. Quando o Espírito Santo age sobre a nossa vida, nós temos essa capacitação como igreja. E muitas igrejas acabam se esquecendo disso, seus membros acabam se tornando pessoas acomodadas, perdem a missão e muitas vezes terceirizam as missões, né? Alguns até dizem, missões é coisa para a juventude fazer. Outros dizem, eu já dou minha oferta para o missionário, eu não preciso falar de Jesus para ninguém. Quando não é desse jeito que tem que ser feito, meu querido. A missão que nós temos de evangelizar é algo pessoal e intransferível. Você não tem como jogar a tua responsabilidade para outra pessoa. É você que tem que fazer. Quando nós pensamos a igreja como uma agência missionária, a igreja como um método que Deus tem para alcançar o mundo, a gente percebe que essa igreja foi comissionada para proclamar o evangelho. Não foi comissionado um governo, não foi comissionado um grupo específico de pessoas, não foi comissionado reis, nem líderes grandes e poderosos, mas foi comissionada a igreja, uma igreja de 120 pessoas que alcançou o mundo, alcançou todos os lugares e foram até os confins da terra. Isso é maravilhoso, porque nos faz nos sentir empolgados para falar de Jesus. Faz com que nós saibamos que nós não estamos sozinhos e que várias outras pessoas ao nosso redor estão sendo capacitadas para falar do amor desse Deus. Quando nós olhamos para a igreja, muitas vezes alguns são grandes, como eu posso dizer, vamos dizer assim, pessoas que criticam, grandes críticos da igreja. Existem muitas pessoas que criticam a igreja, pessoas que talvez foram parte de uma igreja que não falava de Jesus, é uma igreja morta, e às vezes saem dessas igrejas e criticam todas as outras como todas as igrejas fossem iguais. Ou talvez era de uma outra denominação, onde não foi bem tratado, uma denominação que talvez só falava de dinheiro, outra que o pastor fazia um monte de coisa errada, e ele acha que todos os pastores e todas as igrejas são dessa forma, quando na verdade uma igreja que busca essa capacitação de Deus, uma igreja que tem missão, que proclama o evangelho de Deus, é uma igreja que faz a diferença. E às vezes nessas críticas, muitas vezes dos de dentro da igreja, fazem com que as pessoas ao redor não queiram ir para lá. Eu me recordo da história de um menino que eu conversei, era adolescente, e ele era um menino que ele tinha uma desenvoltura muito grande para falar com as pessoas. Ele era um menino que ele arrebanhava pessoas para perto dele, só que tudo que ele fazia era errado. Ele sempre puxava as pessoas para fazer algo errado. E eu chamei ele na esperança de que ele pudesse mudar isso, e ele pudesse usar essa forma que ele tinha de viver para alcançar pessoas. E aí eu chamei ele no gabinete e falei, olha, meu querido, você é um cara que alcança pessoas, que você arrebata as pessoas, que você traz para perto, mas você precisava mudar o teu foco. Você precisava mudar o foco para trazer as pessoas de fora para dentro da igreja, não para levar as pessoas de dentro para fora. E aí ele fez uma cara de triste assim e disse, olha, pastor, eu só estou esperando fazer 18 anos para sair dessa igreja. Eu me assustei e falei, uau, por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, olha, desde que eu me conheço por gente, desde pequeno, eu não lembro de um dia, de um domingo que nós fomos almoçar em família, que meu pai, minha mãe e meus tios não falassem mal da igreja. E o que eu quero com uma igreja que é tão ruim para minha família? O que eu quero com uma igreja que meus pais têm que falar mal do pastor, têm que falar mal dos irmãos, têm que falar mal do culto, têm que falar mal de todas as coisas? E esse menino realmente, ele foi se distanciando, a gente tentava trazer para perto, até que ele simplesmente decidiu, né, não viver mais uma vida cristã. Isso é muito triste, meus irmãos, por causa da influência daqueles que deviam ensinar de Jesus, acabou trazendo um peso ao coração dele que ele não queria fazer mais parte. Muitas vezes a gente está fazendo isso com os nossos vizinhos, muitas vezes a gente faz isso com os nossos familiares mesmos, muitas vezes nós fazemos isso na nossa cidade sem perceber, e nós estamos afastando as pessoas de Jesus e não trazendo para perto da igreja.
Algo interessante de falar é que nós temos que falar de Jesus em todo o tempo, para todas as pessoas, em todos os lugares, com a intenção de alcançar essas pessoas para Jesus. Muitas pessoas tentam alcançar as pessoas para a igreja, né? E falam assim, a minha igreja tem isso, tem aquilo, o pessoal joga bola, o pessoal sai junto para tomar café, tem visitas e tem cultos assim. Uai, mas onde está Jesus nisso? Agora, se você chegar para uma pessoa e dizer, olha, Jesus morreu por mim, mudou a minha história, mudou a minha vida, e várias vezes aconteceram grandes milagres na minha vida, eu sou um milagre, e esse mesmo Jesus que me ama tanto, ama você também, e você tem que se entregar totalmente a Ele, você pode fazer isso agora. Isso é levar as pessoas para Jesus. E aí essa pessoa vai aceitar Jesus, talvez não nesse momento, mas em algum momento. E aí, ela automaticamente vai querer fazer parte dessa igreja. Nós estamos fazendo o caminho inverso. E aí a gente assusta as pessoas. Leve as pessoas até Jesus. E as pessoas estarão indo para a igreja. A igreja é ali o método que Deus deixou para que a gente pudesse alcançar pessoas. Ali as pessoas são capacitadas, ali as pessoas entendem como é uma vida cristã, elas entendem que precisam do Espírito Santo e saem para falar para outras pessoas e voltam, né? Falar de Jesus para outras pessoas e voltam. Isso é o método de Deus para alcançarmos todas as pessoas até os confins da terra. Em último lugar, já terminando, meus irmãos, terceiro ponto aqui, o testemunho do Evangelho começa em casa. Nós sermos testemunhas do Evangelho começa na tua casa, com os seus, talvez com esses que estão ao teu redor. Você falar de Jesus para as pessoas que estão ali junto contigo. Eu pergunto para você, qual é a tua Jerusalém? Porque ele diz, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Muitas pessoas acreditam que Jerusalém é a igreja, quando Jerusalém talvez é a tua casa, o teu trabalho, é a tua família, é o teu marido, é os teus filhos, são os teus filhos. Quando nós entendemos isso, que nós começamos a testemunhar primeiro para os de dentro, para depois conseguirmos alcançar os de fora, isso faz toda a diferença. Tem uma música antiga que diz, quantas bênçãos diz e quantas são, e há de ver surpreso que Deus já fez, né? Se você contar numericamente, você vai querer contar as pessoas. E quando você conta às pessoas as bênçãos que Deus tem feito na tua vida, talvez também as lutas, os livramentos, os milagres, essa pessoa vai aquecer o coração de vontade de servir ao mesmo Deus, de ter isso na vida dela. O Evangelho é algo que, quando você expõe da forma certa, quando você aplica na tua própria vida, alcança pessoas. É inevitável. Quando nós começamos em casa, nós podemos ver que nós fazemos a diferença. Um exemplo que a gente pode entender, dentre tantos, é que quando Jesus libertou o gadareno, aquele homem que tinha uma legião de demônios no corpo, esse homem queria acompanhar Jesus. E Jesus disse, não, volta para a tua cidade e fala do que eu fiz. Fala do que eu fiz na tua vida. E esse homem voltou para a cidade e disse que muitos foram alcançados, a família e várias pessoas, porque eles conheciam aquele homem como um homem atormentado, endemoniado, que assustava todas as pessoas. E ali, quando ele volta para casa, ele volta um homem tranquilo, dócil, um homem que queria fazer diferença nessas pessoas, que queria viver em família, que queria viver em comunidade. As pessoas pensaram, tem alguma coisa diferente nele, eu preciso disso para mim também. E assim tem que ser na nossa casa, assim tem que ser com os nossos vizinhos. Eu faço uma pergunta bem pessoal para você. Se hoje você se mudasse para outro lugar, você saísse da tua casa e fosse se mudar para outro estado, vamos supor, que diferença essa tua saída faria na vida das pessoas que moram ao teu redor? Será que elas iam lamentar e dizer, olha, aquele servo de Deus está saindo daqui, aquela pessoa que me alcançou para Jesus está indo embora, que triste isso? Ou será que essa pessoa ia dar graças a Deus que você estava indo? Ou simplesmente não ia sentir nem falta? Nós somos chamados para fazer diferença na vida de pessoas. Nós somos chamados para alcançar pessoas. E nós alcançamos essas pessoas através daquilo que Cristo tem feito na nossa vida, capacitados pelo Espírito Santo. E assim nós chamamos essas pessoas para perto do Pai. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é algo que muitas vezes a gente não pensa, mas que faz toda a diferença quando pensamos em missões.
Quando nós pensamos ali na mulher samaritana junto ao poço, onde Jesus tinha mandado os próprios discípulos para Samaria para comprar comida, e esses discípulos poderiam falar de Jesus, mas eles não falam e voltam. E aquela mulher entende quem é Jesus, volta para a tua terra, fala de Jesus e muitas pessoas se convertem, a palavra de Deus diz. É aí disso que a gente está falando. É talvez você tenha um encontro com Jesus e você não se conter ali da decisão que você tomou e começar a falar de Jesus para todas as pessoas. E essa missão, vivermos essa missão, faz com que nós não desanimemos de falar de Jesus para as pessoas. Porque tem muita gente que ali no primeiro amor, né, fala de Jesus para todo mundo e quer alcançar todas as pessoas, mas vai se acalmando, se esfriando, se acomodando e deixa de falar de Jesus. Por quê? Porque não viver esse direcionamento, essa missão de falar para todas as pessoas, isso passou a ser esquecido. Nós não precisamos voltar ao primeiro amor se nós vivemos missões, se nós vivemos a nossa missão de falarmos de Jesus para todas as pessoas. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, a gente pode viver uma vida completamente diferente. E aí você pode me falar, mas você não falou da Judéia, da Samaria, dos confins da terra. Meus queridos, em Atos 8.1, é o contrário desse texto, esse é um 8, o texto é 8.1, diz assim: no mesmo dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja e estavam em Jerusalém, todos exceto os apóstolos, e foram dispersos para as regiões da Judéia e da Samaria. Meu querido, começa aí na tua casa, começa no teu bairro, começa na tua cidade, e depois você vai ser enviado para outros lugares, se assim for da vontade do Senhor. Mas onde você estiver, fale do amor de Deus, fale que Ele te amou primeiro, que Ele é aquele que fez diferença na tua vida, que mesmo você sendo pecador, Ele já te amava. Fala isso para as pessoas. E assim a gente cumpre a nossa missão. E quando a gente ofertar para o missionário que foi lá para longe falar de Jesus, a gente vai ofertar com alegria. A gente vai saber que aquilo que a gente faz está sendo feito em outro lugar, que pessoas estão sendo alcançadas da mesma forma que aqui, em outros lugares. Mas, queridos, isso muda toda a temática da nossa vida cristã. Por isso, o meu chamado nessa noite, e o chamado de Deus para você nessa noite, é que você possa viver uma vida de missões, uma vida evangelizadora, uma vida com missão. E assim você vai conseguir fazer diferença na vida de tantas pessoas. Tantas coisas pequenas que atrapalham a nossa vida vão ser deixadas de lado. Todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, vão ser oportunidades para falarmos do amor de Deus e testemunharmos do que Jesus tem feito. Por isso, nessa noite, eu convido você a se colocar diante de Deus e talvez num primeiro momento falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa porque até hoje eu não entendi que eu tinha que falar do teu amor. Pede para Deus: Deus, me capacita através do teu Santo Espírito, eu quero agora fazer diferença na vida de alguém. Ore com intensidade, meu irmão, fale com Deus, coloca a tua vida diante dele, deixa as preocupações de lado, tira a sandália do teu pé, como aconteceu com Moisés, para poder estar totalmente diante dele, a sandália das preocupações, a sandália das lutas, dos problemas, a sandália das coisas que têm acontecido ao nosso redor, que muitas vezes nos preocupam, e passa a se colocar totalmente diante de Deus. Eu quero orar por você, quero que você possa ter isso na tua vida ainda hoje. E quantos querem isso, olhem junto comigo, peça para Deus, que Deus esteja te capacitando e fazendo a diferença na tua vida. Senhor, eu peço que o Senhor esteja agindo sobre a vida desses meus irmãos, que nesse momento entenderam que precisam fazer missões, não somente sustentar o missionário, mas ser o missionário do Senhor na Jerusalém, para que possa ser missionário na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Pai querido, coloca essa missão no coração deles, faz com que eles entendam, Pai, que precisam disso para viver como cristãos, Pai, para que possam ser pessoas que testemunham do Teu amor por onde vão, independente de onde estão, ali é uma testemunha do Teu amor, Pai, do que o Senhor fez sobre a vida dessa pessoa, do que o Senhor fez na história da humanidade, das vidas que o Senhor
mudou, Pai, das vidas que o Senhor transformou em pessoas que antigamente habitavam sozinhos e hoje habitam em famílias, pessoas que estavam com vícios e hoje vivem sem vícios, pessoas que simplesmente não acreditavam no Senhor e hoje acreditam. Pai querido, move o nosso coração juntamente com o teu coração, para que possamos viver essa missão, que nós possamos estar debaixo da tua missão, de falar do teu amor a todas as pessoas, falar de Jesus a todas as pessoas e assim ser capacitados pelo teu Santo Espírito. Pai querido, continua agindo sobre a vida dessa igreja, continua cuidando de cada um, e é em teu santo nome que eu oro de todo o meu coração. Amém? Amém. Eu tenho um desafio pessoal para você, que você possa nesse momento, se você não está assistindo pelo celular, pegar o teu celular, abrir a tua rede social, o teu WhatsApp ou qualquer coisa e falar do que Jesus fez na tua vida. Se for necessário você escrever o teu testemunho, escreve, coloca lá no Facebook, coloca no Instagram, e manda pelo WhatsApp, e assim você vai começar a viver missões. Não deixa que isso se esfrie, meu querido, mas continua movimentando a tua vida, para que você possa ser um missionário por onde você for. Que Deus te abençoe, que Deus continue te capacitando, capacitando essa igreja que já fez a diferença na vida de tantas pessoas, essa igreja que já enviou tantos missionários. Que Deus continue usando aí em Antonina, que continue usando no litoral, que continue usando no Paraná e assim possa ser usado nos confins da terra.